Então, boa noite a todos. Como eu já tinha dito, a gente vai fazer uma revisão sobre o assunto de métodos anticoncepcionais, que vai ser assunto para a nossa segunda avaliação, tá? Como a gente já tinha visto todo esse assunto, então vai ser só uma revisão mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pelo bate-papo ou ligar o áudio de vocês e perguntar que eu respondo, ok? O assunto também eu já coloquei no grupo, esses métodos anticoncepcionais, eu já botei o PDF no grupo, tá? Então, os métodos anticoncepcionais, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, anti significa contra, né? Concepcionais se refere à concepção. O que é concepção? É fecundação, é a gravidez mesmo. Então, quando você utiliza um método anticoncepcional, você está utilizando um método que vai impedir essa concepção, vai impedir essa gravidez. Então, o que são métodos anticoncepcionais? São maneiras, medicamentos, objetos e cirurgias utilizadas para evitar a gravidez. Tá? Então, não é. Normalmente a gente conhece muito os comprimidos, inclusive a gente já chama os comprimidos de anticoncepcional, mas existem várias formas de se evitar a gravidez, como maneiras, né? O comportamento da pessoa impede a gravidez, medicamentos, que são os mais conhecidos, objetos e até mesmo cirurgia. Existem os femininos e os masculinos, tá? É óbvio que os femininos têm muito mais. No Brasil, disponível masculino, a gente só tem 2 tipos, o restante todos são femininos, tá? Os métodos, eles são reversíveis ou irreversíveis. Uma coisa que é reversível é porque você pode reverter. Você utiliza esse método e depois que você para de utilizar esse método, ele volta à sua capacidade de engravidar. Ou seja, ele só impede a gravidez enquanto você está usando. No mês que você não usar, ele não funciona. Então, e os irreversíveis é aquele que você utiliza e você não volta mais a engravidar. Ou, se quiser voltar a engravidar, vai ter que passar por vários procedimentos para poder conseguir isso e não é garantido. Poxa, eu tô querendo. Peraí. A classificação dos anticoncepcionais. Existem os reversíveis, que é na sua grande maioria, eles são divididos em naturais ou comportamentais, os de barreira, os hormonais e os intrauterinos. Então, a gente vai ver cada um deles, tá? Lembrando que esses reversíveis é aquele que, após o uso, você é, tem a capacidade de voltar a engravidar novamente. E os irreversíveis, que só temos a esterilização, aí tem a feminina e a masculina. Esse, no caso, após o uso, a possibilidade de você voltar a engravidar é muito mais difícil. Vamos começar a falar de cada um deles, né? Vamos começar pela sequência, vamos falar dos naturais ou comportamentais, vamos falar dos de barreira, os hormonais, intrauterinos e a esterilização. Os naturais ou comportamentais, como o próprio nome já está dizendo, ele não utiliza nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo de objeto, ele é 100% natural. E ele vai se basear, basicamente, na observação do comportamento do corpo da mulher. Porque a mulher, como a gente já tinha, talvez vocês não lembrem, mas a gente vai revisar segunda-feira o assunto sobre os hormônios e sobre o ciclo menstrual, mas a mulher, ela, teoricamente, ela só tem 24 horas para engravidar durante um ciclo inteiro de menstruação, um ciclo menstrual inteiro. Por quê? Porque o que faz ela ovular, o que faz ela ter essa capacidade de engravidar é justamente os hormônios que ela produz durante um ciclo menstrual. Então, esses hormônios vai causar alterações no corpo da mulher em vários sentidos. Tem alterações físicas, tem alterações emocionais. Então, quando ela conhece o próprio corpo e começa a observar
essas mudanças, ela consegue detectar quando é que ela está no período fértil, ou seja, que ela pode engravidar, e quando ela não está no período fértil, tá? Então, esses métodos vai se basear justamente nessa observação e, através dessa observação, vai detectar os sinais de ovulação, que é o período fértil. Quando a pessoa não quer engravidar, deve evitar as relações sexuais nesse período. E se ela quiser engravidar, aí ela deve concentrar essas relações sexuais nessa fase. Esses métodos, eles não são eficazes, ele tem uma taxa de erro muito grande, se você for comparar com os demais, então ele nem é recomendado que se utilize assim com frequência. Na verdade, esses métodos, eles são muito mais utilizados para quem quer engravidar do que para quem quer evitar. Porque quando você quer engravidar, você observando mais ou menos o seu período fértil, intensifica as relações nesse período e fica mais fácil de você engravidar. E quais são eles? Existem esses, a tabelinha ou oginoquinaus. Lembra que eu falei para vocês? Aprendo esse nome porque numa prova de concurso, por exemplo, eles não vão botar a tabelinha. Eles vão colocar oginoquinaus. E aí, se você não lembrar desse nome, tu vai perder a questão por bobeira, tá? O muco cervical, o método de Billings, temperatura basal, curva térmica, isso aqui são sinônimos desse mesmo, tá? Sintotérmico, coito interrompido, relação sexual sem penetração e método de Lahm, que é a lactação em menorreia. Vamos ver cada um. O método da tabelinha, ou Ogino Quinaus é o nome dos dois médicos que criaram. Ogino e Quinaus são os sobrenomes deles, né? Eles criaram esse método da tabelinha, diferentemente do que a maioria pensa que é o método da tabelinha, ele é completamente diferente, ele é muito mais complexo para ser feito, não é simplesmente como muitos acham que é passar 14 dias depois da menstruação é o período fértil, não é, vai depender de mulher para mulher, vai depender do ciclo menstrual dela, se ela é regular ou não, então é bem mais complexo. Então, a tabelinha é verificar a duração de cada ciclo menstrual por pelo menos 6 meses. Então, a mulher, se ela decidir utilizar esse método, ela tem que utilizar ele não de imediato, porque ela tem que fazer essa observação por no mínimo 6 meses, e ela vai anotar quanto dura cada ciclo, né? Vamos lá para o calendário. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, ela menstruou, desceu. E o que é um ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele começa no dia que desce a menstruação. Então, desceu a não é no dia que acabou, não. O ciclo menstrual, ele começa no dia que desceu. Se desceu hoje, então ele iniciou hoje. E quando ele acaba? Não é quando acaba a menstruação. Na verdade, o ciclo menstrual, ele se refere a tudo que envolve no corpo da mulher, do dia que desceu a menstruação até a próxima menstruação seguinte. Então, um ciclo menstrual, ele começa com o primeiro dia que desceu a menstruação e ele acaba um dia antes da próxima menstruação. Então, uma pessoa que quer utilizar a tabelinha, inicialmente ela vai marcar, desceu, por exemplo, desceu aqui, dia 1º. Vocês estão vendo a setinha ou não? Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, não. Ó, aqui. Vocês estão dando para ver a setinha? Aqui, ó, na tela. Está, professora, está dando. Então, aqui, desceu a menstruação. Vamos supor que aqui é janeiro. Desceu dia 1º de janeiro, tá? Marcou um xizinho. E aí, acabou. A próxima menstruação dela desceu dia 30 de janeiro. Então, isso quer dizer que o primeiro ciclo dela terminou dia 29. Porque dia 30 de janeiro já começou, foi um novo ciclo. Aí tem muita gente que diz assim, vixe, a menstruação está toda errada,
porque menstruou 2 vezes no mês. Gente, a menstruação ela não acontece de mês em mês. Ela ocorre num ciclo que pode variar, em média, 28 dias de duração, um ciclo menstrual, mas podendo ser de 25 até 35 dias. Quando é menos de 25 dias ou mais de 35 dias, aí já pode ser uma alteração nesse ciclo. Mas ele pode acontecer 2 vezes no mês, ele pode acontecer de um mês não menstruar, porque na verdade são dias, a gente não pode contar como meses, tá? E vai marcando esse ciclo. Quando você marcou. Oxe, peraí. Pronto. Ai, meu Deus. Eu mexi aqui no negócio e não sei mais o que é. Pronto. Quando você marcou todos os ciclos menstruais, pelo menos 6 meses, você vai ver se você pode ou não utilizar esse ciclo. Como? Para você saber se seu ciclo menstrual é regular, você tem que fazer um cálculo, né? Então, vamos supor, você marcou os seus 6 meses, aí você vai verificar o ciclo mais curto, ou seja, o que teve menos dia, e o ciclo mais longo, que teve mais dias de duração. Você pegou esses 2 ciclos aí. O que é que você vai fazer com esses 2 ciclos? Você vai fazer uma subtração. Você vai pegar o ciclo mais longo e vai subtrair o ciclo mais curto, tá? Então, vamos supor, o ciclo mais longo deu 30 dias. Não, 32 dias. Né? O ciclo mais longo que você verificou deu 32 dias. E o ciclo mais curto deu 28 dias. Então, você vai fazer uma conta. 32 menos 28, a resposta dá 4. Essa resposta é o que vai definir se o seu ciclo ele é regular ou não. Se a resposta for menos de 10, então o seu ciclo é regular e você pode utilizar a tabelinha. Se o resultado der mais de 10 ou mais de 10, aí o seu ciclo é irregular e não é para ser usada a tabelinha. Então, vamos supor que você fez o cálculo e deu certo, né? Ou seja, a diferença entre o ciclo mais longo e o mais curto é menos de 10. Então, dá para utilizar. E aí, o que é que você vai fazer? Com esse ciclo mais curto, você vai subtrair 18. Com o seu ciclo mais longo, você vai subtrair 11. Professora, de onde é que veio esse número, 18 e 11? Esses números são invariáveis que foi criada justamente por esse tal Diogino, que é o sobrenome desse médico, e Quinaus, que é esse outro médico. Eles criaram essa como se fosse uma fórmula, tá? Então não muda, não muda. Sempre vai ser esses números. O ciclo mais curto vai sempre tirar 18 e do ciclo mais longo vai sempre tirar 11. É invariável, não muda, tá? E aqui tem um exemplo. Vamos supor, fez todos os 6 meses e aí foi encontrado que o ciclo mais curto era de 28 dias e o ciclo mais longo foi 31 dias, tá? Então, o que é que fez? 31 menos 28 dá 3. Se deu 3, significa dizer que essa mulher ela pode usar a tabelinha, tá? Aí vamos utilizar a tabelinha. Como é que a gente faz? A gente vai aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Do ciclo mais curto, que no caso aqui era 28, eu vou tirar 11. 28 menos 11 dá 10. O que é esse 10, gente? Esse 10 significa que o seu período fértil, o período fértil dessa mulher, vai começar no 10º dia após a menstruação. E quando é que acaba esse período fértil? Você vai pegar o ciclo mais longo, que foi 31,
e vai tirar 11, né? Que é o da fórmula, que daria 20. Ou seja, essa mulher, ela tem o período fértil dela, começa no 10º dia após a menstruação e acaba no 20º dia após a menstruação. Então, vamos supor que eu sou essa mulher. Fiz todos esses cálculos, tá? E encontrei isso. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 8 de outubro. Vamos supor que dia 8 de outubro, hoje desceu minha menstruação. Então, que dia começa meu período fértil? Eu vou contar 10 dias a partir de hoje. Então, se hoje é 8, conta com 8, viu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia 17 de outubro começa meu período fértil, tá? Então, se eu quiser evitar não engravidar, a partir do dia 17 de outubro, eu não tenho relação sexual desprotegida. Se eu quiser engravidar, eu intensifico as relações a partir desse dia. E quando é que ele vai acabar? 17, aí é no 20º dia após a menstruação. Se eu menstruei hoje, dia 8, então 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dia 27 de outubro acaba meu período fértil. Então, é assim. Então, a mulher que faz a tabelinha, ela vai contar. Desceu a menstruação, ela vai contar de acordo com o resultado. Esse resultado serve para qualquer mulher? Óbvio que não, porque cada mulher vai ter um seu ciclo completamente diferente, tá? Então, nesse exemplo que foi dado, o período fértil determinado foi o 10º dia e, e ele termina no 20º dia, né? Ou seja, o período fértil desse exemplo tem duração de 11 dias. Mas aí, dependendo de cada mulher, ela vai ter o período fértil com durações completamente diferentes. O outro método, gente, eu não vou cobrar na prova para vocês fazerem esse cálculo. O importante é que vocês saibam o que é o método da tabelinha, saibam que ele é chamado Ogino-Quinaus e saibam que existe essa fórmula que você calcula. O que vocês precisam saber é os detalhes, mas não precisa fazer o cálculo. Vocês precisam saber que tem que verificar durante 6 meses, porque isso pode cair numa questão, por exemplo, de VOF, tá? Que o ciclo mais curto, você pega o ciclo mais curto e o mais longo, que se a diferença for menos de 10 dias, você pode utilizar o método, que você vai subtrair 18 do ciclo mais curto e 11 do ciclo mais longo. Normalmente, se eu cobrar isso, é numa questão de VOF ou de marcar, ok? O método de muco cervical ou Billings. Esse muco cervical, toda mulher ela tem no período dela reprodutivo. Qual é o período reprodutivo da mulher? Do dia que ela menstruou até chegar na menopausa. Então, se durar 20, 30 anos, não importa. Esse é o que a gente chama de fase reprodutiva da mulher. Toda mulher em fase reprodutiva, a vagina dela ela é úmida, tá? Tem muita gente que chama de corrimento, aquela secreção que sai da vagina. Lembre-se, quando eu falei até de saúde pública, corrimento está relacionado à doença, tá? A alguma infecção vaginal, cervical, né? Mas corrimento está relacionado a isso. Se não está relacionado nem a alguma doença, lembram como era os corrimentos? Se ele não for amarelo, esverdeado, se ele não tiver mau cheiro, se ele não coçar, se você não tiver sintoma nenhum, ele não é corrimento, ele é muco, tá? Ele é muco, que é normal. E toda mulher em fase reprodutiva produz. Esse muco cervical, ele muda de acordo com o ciclo, uma fase do ciclo menstrual. Porque quem produz esse muco cervical são os hormônios. Então, quando a mulher está próxima do período fértil, esse muco cervical, ele aumenta a quantidade. A mulher fica mais molhada. E não é à toa, gente. É para justamente facilitar
o transporte dos espermatozoides até as trompas para se encontrar com o óvulo, tá? Então, existe isso, o espermatozoide ele tem uma grande dificuldade para chegar até as trompas. Só para vocês terem noção, na teoria, engravidar não é fácil. A cada relação sexual que você tem, no período de um mês, né, no ciclo menstrual, você só tem 16% de chance de engravidar. Aí eu disse, Maria, pois não é não, professora, que a facilidade que é porque deu sorte, viu? Porque não é, na teoria, não é fácil. Na prática, pode até ser fácil engravidar, mas na teoria não é. Então, esse muco cervical, ele altera ao longo do ciclo menstrual. Então, dá para você saber mais ou menos quando é que você vai menstruar. Então, o que é esse método? Você vai observar as mudanças do muco cervical. Oxi, só um minuto. Vocês vão observar as mudanças do muco cervical e da sensação de umidade que tem na vagina, né, ao longo desse ciclo menstrual. Como é que se comporta esse muco, né? Após a menstruação, quando a mulher está menstruada, é óbvio que ela não produz esse muco, porque quem produz esse muco, lembra que eu falei dos hormônios, é o estrogênio. E quando a mulher está menstruada, como é que tá os dois hormônios estrogênio? Aliás, todos os hormônios relacionados ao ciclo menstrual estão baixos, né? Então, a mulher não produz muco durante a menstruação, é o sangue que sai. Quando acaba a menstruação, ela ainda está começando a produzir os hormônios. Então, após a menstruação, ela fica um tempo seco, né? Não tem muco, a vagina fica mais seca. À medida que vai se aproximando do ciclo do período fértil, esse muco ele começa a aparecer, ele é esbranquiçado, né, pegajoso, inclusive aqui na imagem, eu queria pegar era a setinha, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo pegar a setinha para mostrar. Mas aqui, ó, não tá. Aqui nessa imagem, essa primeira imagem que tem, tá mostrando como é o muco no início que ele aparece. Ele é meio pastoso, né? Às vezes sai na calcinha sem problema nenhum. Tem mulheres que produzem grande quantidade, que molha até, passa até para a roupa, e tem mulheres que produzem menos. Isso é questão hormonal, tá? E é normal. Então, ele é meio esbranquiçado e pegajoso. Quando fica próximo da menstruação, ou desculpa, da ovulação, ele vai ficando cada vez mais elástico. Essa segunda imagem, né? Fica parecendo uma clara de ovo, bem elástica, vai ficando transparente, né? Bem mais escorregadia. Inclusive, a mulher ela percebe quando vai fazer xixi, que se limpa, às vezes pode sair até na própria calcinha, ele fica bem liguento. Quando aparece esse muco, é sinal que a mulher está no período fértil, e se ela tiver relação sexual desprotegida, ela pode engravidar. Aqui está só mostrando algumas imagens que mostram a evolução desse muco, né? O início ele é pegajoso, né? Seco, denso, pegajoso, tá? Não está fértil, tá? Aí ele vai mudando, vai ficando mais cremoso, mas continua pegajoso. A mulher continua não estando fértil. Depois ele vai ficando mais opaco, vai começando a clarear mais e ficar um pouco flexível. Significa dizer que a mulher já está se aproximando do período fértil. E aqui ele fica mais aquoso, mais transparente e bem esticado, parecendo uma clara de ovo. É porque a mulher está muito fértil. O outro método é a temperatura basal ou curva térmica, que esse método, a mulher normalmente ela também tem uma mudança na temperatura corporal quando ela está no período fértil. Há um aumento. Então, antes da ovulação, a temperatura fica normal, sem alteração, e quando ela ovula, há um aumento, né, dessa temperatura. A mulher, para fazer esse método, ela tem que medir todos os dias, de manhã cedo, quando ela acorda, sem se levantar, sem beber nada. Ela tem que medir essa temperatura.
ela tem que ter, para esse método funcionar, ela tem que ter dormido muito bem, no mínimo 5 horas. Ela não pode ter nenhum tipo de infecção, porque muitas infecções estão acompanhadas da febre, e aí pode atrapalhar. É um método muito, mas muito falho, né? Que normalmente nem é muito utilizado, mas ele existe. Então, a mulher ela deve anotar, mais ou menos, fazer uma tabela, anotar mais ou menos a temperatura. Quando a temperatura começar a aumentar, significa dizer que ela está no período fértil. E aí ela deve evitar relação sexual nesse período, por pelo menos 4 dias antes da temperatura aumentar e depois que ela aumenta. Ele é muito, muito falho, tá? Mas existe. O nome desse método é chamado temperatura basal ou curva térmica. Curva térmica porque a temperatura, como tem aqui na imagem, ele faz essa curva, tá abaixo e aumenta quando está no período fértil. E é chamado de temperatura basal, que é o basal, é o corpo em repouso. É por isso que não pode ser verificada a qualquer horário. Por exemplo, a sua temperatura, ela pode ser influenciada pela temperatura ambiente. Se você for na rua e estiver muito quente, seu corpo vai aquecer. Se você estiver num local muito frio, ele vai resfriar. Então, a temperatura realmente neutra, que a gente chama de temperatura basal, é logo após que você acorda. Essa é a temperatura realmente do seu corpo. E temos o sintotérmico. Esse sintotérmico, ele é um dos mais trabalhosos que tem em relação aos métodos naturais, porque você vai ter que fazer 3 métodos para ter ele. Então, sintotérmico é a combinação de 3 métodos, como está mostrando aqui na imagem, da temperatura, né? O termômetro está indicando a temperatura do termômetro, da temperatura basal, vai fazer um método do muco cervical e vai fazer o método da tabelinha. Então, quem utiliza o método sintotérmico vai utilizar esses 3 métodos, tá certo? Além de utilizar esses 3 métodos ao mesmo tempo, vai observar os sinais e sintomas que indicam o período fértil. O que é? Eu até já falei para vocês que muitas mulheres, que a gente chama de TPM, tensão pré-menstrual. Na verdade, a TPM, ela aparece, não é porque está próximo da menstruação, é porque você ovulou. Quando você ovula, significa dizer que os dois hormônios reprodutivos, o estrogênio e a progesterona, estão altos. E são justamente eles que são responsáveis. Odete, desliga bem e teu. Ah, desligou. Então, esses 2 hormônios altos, eles significam dizer que não é que está próximo da menstruação, mas que você ovulou. E aí. Ativa. Então, o que é que acontece? Odete, manda os meninos calar a boca, Odete. Quando esses hormônios estão altos, a mulher tem esses sintomas que a gente chama de TPM, que é qual? Dor no abdômen, inchaço, no abdômen fica mais, aumenta, nas mamas fica mais inchadas, a mulher tem mudanças de humor, né? Fica mais irritada, também tem mudanças no desejo sexual, tem um aumento de peso porque ela tem retenção de líquido, tá? Nesse período ela fica mais inchada, tem alteração no apetite, né? Então, essas características indicam que a mulher, ela ovulou. Então, não é que ela está perto da menstruação. Ela também está perto da menstruação, mas é porque ela ovulou. Então, o sintotérmico, ele utiliza todos esses métodos que a gente já viu, tabelinha, muco cervical e temperatura basal, mais a observação das mudanças que ocorrem durante a ovulação, tá certo?